Bom dia, Marcos. Muito obrigada pela oportunidade que você está dando à ciência no seu espaço na 95. Isso é de grande valia, eu agradeço bastante. E dou bom dia também aos telespectadores. Hoje em dia, na rádio, é Pois rádio é. e todo mundo se vê, não é? Então eu Rádio já hoje virou começo TV dando. também, né? Não é não, rapaz, e eu vejo porque o povo diz que vê você. E como é que surgiu essa pesquisa? Eu sou pesquisadora do sono, eu venho da neurociência. E chegando em Caicó, no campus da UERN, eu fui procurada pela Sheila. E ela disse, Líria, eu gostaria de fazer uma pesquisa, e uma pesquisa sobre epilepsia. Aquilo me assustou logo no início, porque epilepsia não é a minha área de estudo. No entanto, Marcos, a epilepsia, ela é do cérebro. Ela se expressa no corpo, mas é uma patologia, digamos assim, eu diria uma condição de saúde. Vou tirar patologia, já me arrependi. Vou tirar patologia, vou deixar condição de saúde. É uma condição de saúde que se expressa a partir do cérebro. Então eu disse, dá para conciliar a minha área com a necessidade da aluna, e foi assim que surgiu essa pesquisa que visa identificar essas estratégias das famílias que têm uma pessoa com epilepsia e que convive com ela há mais de 10 anos. E, Marcos, eu vou dizer, enquanto a gente está conversando aqui, eu tenho certeza absoluta que tem gente ouvindo a gente que tem uma pessoa na família. Quando não tem na família, é o vizinho. Quando não tem o vizinho, é uma pessoa que conhece, que mora perto. Então, essa conversa que a gente vai ter agora, eu convido que as pessoas, agora no início, dá tempo, viu, pessoal? Tu pega assim um pedacinho de papel e uma caneta, porque até o fim do programa a gente vai dar alguns contatos, e eu tenho certeza que essa pesquisa da Sheila vai colaborar com essas famílias que têm pessoas com epilepsia, Marcos. Professora, o próprio tema da pesquisa ele é bem desafiador, né? Porque Sim, desafios para inserir na sociedade esses portadores de sim, epilepsia. Ainda sim. é difícil, por exemplo, a sociedade aceitar, conviver e até abraçar essas pessoas? Infelizmente ainda é, Marcos. E quando eu falo nisso, é o inconsciente, tá vendo? O cérebro, quando trai a gente, é o inconsciente, porque na hora que eu disse infelizmente ainda é, até a minha voz ficou um pouquinho mais baixa, como quem diz assim, menino, não fale nisso não, né? Ainda, Marcos, nós temos pessoas, convivemos com pessoas, amamos essas pessoas e ainda assim meio que escondemos esse fato. Então, essa pesquisa da Sheila, eu até a convido a se manifestar a partir dessa minha fala que eu vou finalizar agora, ela vem para dar um alento a essas famílias, Marcos. Essa pesquisa da Sheila, ela vem ajudar, ela vem olhar para esse povo que conviveu com uma pessoa com epilepsia e que em algum momento dessa convivência não sabia o que fazer. Será que esse menino vai dar certo na vida, meu Deus? Será que esse menino vai vingar como os outros? Será que ele vai conseguir casar, ter uma família? Oh, meu Deus, será que eu faço o quê com essa criança que está assim? E, Marcos, outra coisa que eu queria deixar claro para os seus ouvintes, a gente fala em criança porque é o que toca mais, não é? Quando a gente vê uma criança convulsionando com epilepsia. Mas a pesquisa da Sheila, ela vai destacar isso também. Ela é para aquelas pessoas que convivem ou conviveram, Marcos. E aí eu digo o seguinte, se você que está ouvindo a gente agora tem um filho, por exemplo, já está com 30 anos, um caba grande, já deu certo na vida, essa pessoa, não o filho, mas você que tem esse filho, é uma pessoa que pode participar dessa pesquisa. Ou um irmão, ou uma mãe, de repente é a mãe, não é, que tem essa condição de saúde. Então, essas pessoas são convidadas a fazer parte desse estudo da Sheila, cujo contato ela vai dar já já. Que bom, vamos ouvir então a Sheila. Sheila, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Queria que você ficasse bem à vontade depois de uma introdução bacana como da professora Líria, né? Então você fica à vontade para falar um pouco dessa sua pesquisa. Bom dia, Sheila. Bom dia. Bom,
A minha pesquisa, como a professora falou, ela procura justamente isso, identificar essas famílias, conhecê-las e ter essa troca de conhecimento entre elas, certo? Então, a pesquisa, a gente sabe que hoje em dia, por mais que a gente tenha evoluído, ainda existe o preconceito enraizado em torno da epilepsia. As pessoas que possuem epilepsia, elas ainda sofrem do estigma social, do preconceito, e essas famílias, elas acabam criando estratégias para inserir elas na sociedade. E também, mesmo que inconscientemente, acaba tendo também uma superproteção. E essa superproteção acaba criando um isolamento social dessa criança. Quando essa criança, quando essa família, ela tem essa superproteção, ela está protegendo a criança toda hora, você não pode brincar com isso, você não pode fazer isso. Isso acaba também prejudicando essa criança e fazendo com que ela se isole. Então, a pesquisa, ela procura buscar as estratégias, o que foi que essas famílias fizeram para inserir essa criança na sociedade. E vocês estão em busca de voluntários, é isso? Isso, estamos em busca de voluntários. Tem aparecido bastante. Assim, eu acho que é por conta da Sheila. Ela tem experiência em pessoas com epilepsia. Se ela quiser, ela pode falar sobre isso. Eu acho que é muito por causa dela que nós temos conseguido bastante voluntários, Marcos, e eu estou feliz com isso. Marcos, agora eu gostaria de acrescentar para os seus ouvintes que essa questão da epilepsia, ela é dependente de alguns fatores. Lógico, ela é congênita, ou seja, né? E gênito é de nascimento, então vem com a pessoa, ela nasce com isso. E a epilepsia, por isso que eu falei em condição de saúde, porque não chega nem a ser uma doença. Eu sei que é duro para a família que ouve isso e que tem uma pessoa com essas características, vai dizer, mas Líria, venha ver aqui como é, né? Eu sei que é doloroso, mas é uma questão de conexão neuronal, Marcos. Na verdade, é uma questão de falta de conexão neuronal. Há como se fosse um pequeno curto-circuitozinho no cérebro por conta de desequilíbrio, às vezes hormonal, às vezes de aminoácidos, e a pessoa, ela apresenta aqueles espasmos, né, que a gente fica tão assustado para continuar participando e vendo uma pessoa dessa da família. Então, que fatores seriam esses? Eu vou dizer, olha, a alimentação, Marcos, é um. Tu acredita que a alimentação, ela pode ajudar a desencadear as crises e pode hoje sendo assim a base de tudo. Depois chamei eu e a Sheila para a gente falar aqui de alimentação, já que a gente está pertinho da hora do almoço. Então, Sheila, eu lhe pergunto, será que você queria falar alguma coisa de sua experiência? Sim. Eu sou uma pessoa diagnosticada com epilepsia desde criança. E foi o que me motivou a fazer essa pesquisa. E quando eu falei com a professora Líria, ela me abraçou. Então, desde pequena eu sofri bullying. Eu perdi ano de escola porque eu acabei reprovando por causa das crises. Teve isolamento social porque as crianças elas não queriam brincar comigo e meus pais acabavam tendo a superproteção. E não vai para aula hoje, filha, fica aqui comigo. Eu acabava perdendo. E com isso, com o tempo, a minha família ela foi criando estratégias para me inserir na sociedade. Elas foram, não, filha, vá. Aí começava a ter estratégias, criaram meios para me inserir, para me ter esse convívio social, que é muito importante para quem tem epilepsia, porque isso acaba desenvolvendo até depressão. Eu tive depressão por causa desse isolamento social. Então, essas estratégias, esses meios, eles me ajudaram muito. Então, você que tem na família uma pessoa diagnosticada com epilepsia, participe da pesquisa, você não vai estar só ajudando a nós pesquisadoras ou a ciência, você também vai estar colaborando com o conhecimento dessas pessoas,
vai ter essa troca de conhecimento, essa troca de experiência. Isso é de suma importância. Professora, você acredita, por exemplo, a gente trata hoje do que a gente não conhece, a gente sempre fica com aquele medo de até de usar termos que tragam algum tipo de sofrimento, de preconceito, né? E a epilepsia, por muitos anos, ela teve muito fora desse campo do debate. Não se discutia epilepsia. E a imagem que a gente sempre tem da pessoa do epilético é uma pessoa de sofrimento, principalmente aquelas crises, né? E essa pesquisa, ela também vem dar essa contribuição para que a gente possa conhecer mais a fundo e até saber lidar na hora de uma crise com a pessoa epilética, por exemplo? Perfeito. O Marcos parece que viu sua pesquisa, viu, Sheila? Eu acabei informado mesmo. É isso sim, Marcos. É o que se espera, é que a gente leve essa contribuição não só para as famílias, como para um público maior, porque sim, vai ter essa abordagem e nós esperamos que haja essa coleta das estratégias que as famílias usam para minimizar os agravos de uma pessoa com crise epiléptica na família e também, por que não, o que fazer com essa pessoa quando está diante de uma crise epiléptica. E Marcos, é porque, Sheila, tu falar com um repórter diferenciado, é diferenciado. Veja aí, ele citou a introdução de sua pesquisa todinha, não foi não? E ele não leu, porque a gente não publicou, mas ele já está por dentro. Então, a introdução da pesquisa da Sheila, Marcos, vem ao encontro do que você disse. Porque ela colocou, inclusive, um capítulo que o nome é Epilepsia, a doença das bruxas. E por quê? Porque muitas pessoas, mulheres, elas foram queimadas porque tinham comportamentos epilépticos e naquele século ninguém sabia do que se tratava. Então, já que a pessoa está com esse comportamento estranho, vamos tirar ela de circulação? É até meio assim, até hoje, só que de forma mais amena. E depois a epilepsia virou a doença dos pobres, porque a gente ficava sabendo de quem é que desenvolvia essa doença, porque via muito crianças que tinham um acesso mais restrito, por exemplo, à alimentação, ou a sol, ou a atividades, e essas crianças muito comumente apresentavam crises epilépticas em público, digamos assim. E as pessoas com um pouco mais de renda meio que abafava aquilo, né? Então virou a doença dos pobres. Só que não, viu? Só que não. A epilepsia é uma condição de saúde muito democrática. Ela vem para o pobre, ela vem para o rico, ela vem para o riquíssimo, ela vem para o baixo, para o alto, para o gordo, para o magro. Então ela é bem democrática, sabe, Marcos? E a respeito dessa fala da Sheila, esse depoimento dela, você vê, a gente está trabalhando juntas, o quê? Talvez há uns 5 meses, e toda vida que ela dá esse depoimento eu ainda fico toda arrepiada, porque é uma pessoa, ela é de muita coragem. Não sei se você conhece a Sheila, mas para o seu telespectador e para o seu ouvinte, né, sobretudo para o ouvinte, a Sheila é um mulherão, uma mulherona linda, bonita e cheia de vida, inteligentíssima, inteligente, antenada, proativa. E aí ela vem aqui a público dizer para seus ouvintes e seus telespectadores que tem o diagnóstico de epilepsia. Cara, eu ainda me arrepio todinha. Porque tem que ter coragem para fazer isso, professora? Claro, sim, porque as pessoas ainda marginalizam a pessoa que tem o diagnóstico de epilepsia, nessa linha do que ela falou, de querer marginalizar, entenda. Quando eu digo marginalizar, Marcos, não é do sentido de bandido, não, porque a gente mal acostumou entender que marginal é só o bandido. Não, marginal é quem está à margem do fluxo, é quem está fora do fluxo. Então, ela vem numa condição marginal, ou seja, por ter o diagnóstico de epilepsia, os pais quiseram proteger demais. E aí,
eu não posso dizer isso, nem ninguém, mas quem sabe essas pessoas que são mais protegidas não perdem, talvez, algumas oportunidades? E quando perdem algumas oportunidades, ainda que sofram, Marcos, será que não aprendem? Não é? Então, é muito nesse sentido de entender o que as famílias que têm e que conviveram com pessoas com epilepsia podem fazer, ou fazem, ou fizeram, no sentido de deixa essa pessoa aí para o mundo, porque ela vai vencer. Olha aí a Sheila. É porque se os ouvintes estiveram ouvindo e tiverem a oportunidade de um celular, pega o celular agora, abra aí para você ver. É uma mulherona, vencedora, e vai dar tudo certo, não é? Pois não. Não, só para entender, porque, assim, claro que longe de querer responsabilizar as famílias, porque o peso que as famílias já sofrem é imenso, né? O preço já está pago, pois é, mas aí o que eu queria perguntar era o seguinte, esse trabalho também vem até como uma forma de manual de sobrevivência, de orientação para as famílias, porque às vezes eu fico perguntando assim, poxa, os pais, na tentativa de querer super proteger os filhos, acabam não contribuindo para que eles se insiram nessa sociedade, no mercado de trabalho, né? E a gente entende que é mais uma proteção, mas é uma proteção que infelizmente não é a correta. Então, essa pesquisa da Sheila, ela também vem nesse sentido de uma cartilha de orientações, de boas maneiras para os pais também ajudarem nessa inserção? Sim, a ideia é essa. A ideia é essa. Depois da coleta, a gente ter essa... você chamou de cartilha, eu gostei. É uma ideia, viu? Mas eu vou passar a bola para a Sheila para ela falar um pouco mais sobre o que é que nós esperamos nessa coleta de dados. Pode ser, Sheila? Pois não, Sheila. Como a professora falou no início, em relação até o preconceito que eu já citei anteriormente, infelizmente a sociedade ainda vê a pessoa com epilepsia com olhos maldosos, entre aspas, e é até importante frisar isso, quando você presenciar uma pessoa tendo uma crise epilética, uma crise convulsiva, ajude. Então, até depois, eu sempre posto nas minhas redes sociais formas de ajudar, e é até importante frisar isso, que você ajude, porque as pessoas, elas sentem medo. Elas têm medo, infelizmente ainda tem isso, a pessoa tem medo de se contagiar com a doença, só que, gente, isso não pega. Epilepsia não pega, tá? Então, é importante frisar isso, é importante que você ajude em um momento, se você presenciar um momento de crise. E é como eu falei, a pesquisa, ela está aí para ajudar, ter essa troca de conhecimento, que vocês conheçam novas estratégias, que vocês falem sobre a sua história, e a gente vai valorizá-la. A gente não está aqui para dar diagnóstico, a gente não está aqui para apontar o dedo, a gente está aqui para contribuir com a experiência de vocês. Então é muito tão importante que vocês se voluntariem. Você já sofreu preconceito? Já sofri bullying, as pessoas tinham medo de chegar perto de mim na aula. Eu tinha uma amiga minha, inclusive, que era a única amiga minha, praticamente, no início. Era a única pessoa que estava ali comigo, que era a minha vizinha. Então, conforme eu fui crescendo, as pessoas foram se aproximando, eu fui entendendo, eu fui conhecendo outras pessoas, eu fui assistindo vídeos. Isso me ajudaram muito a estudar sobre a epilepsia. Eu me isolei, eu fiquei com medo de, tipo assim, sofrer mais preconceito, principalmente quando eu estava no ensino médio. Eu tinha medo de ter uma convulsão, e eu dei muita convulsão no ensino médio. E até que eu repeti o ano por causa disso, e meus pais chegaram para mim: filho, você vai desistir agora? Você está tão pertinho, você vai desistir dos seus sonhos? E eu fazia: pai, eu vou desistir, eu não aguento, eu não consigo. As pessoas ficam olhando para mim quando eu chego na aula, as pessoas ficam me admirando quando eu tenho uma crise, ninguém vai me ajudar. Os professores, eles já sabiam. É importante também que a gente não tenha vergonha de falar, porque infelizmente a pessoa com epilepsia, ela é muito tímida, ela tem essa vergonha de falar. E é importante que a gente fale: olha, eu tenho essa condição de saúde, se caso eu vier a ter uma crise, você pode ajudar dessa maneira. Então, meus pais, eles sempre me motivaram a falar.
E hoje, aonde eu chego, na UER, em qualquer canto que eu esteja, eu explico às pessoas sobre a minha condição e o que fazer para me ajudar em um momento de crise, até por causa disso, por causa do preconceito, que é muito enraizado, infelizmente, na nossa sociedade. E é importante essas estratégias justamente por isso. Essa sua posição de protagonista em assuntos que envolvem epilepsia também tem atraído outras pessoas que também são portadoras até você? Hoje você está virando, sem querer aqui jamais, de repente, exagerar, mais um símbolo realmente aqui em Caicó, no Seridó, de discussão sobre epilepsia? Eu acho importante. Inclusive, muitas pessoas, quando a gente divulgou o vídeo e quando a gente falou nos programas, muitas pessoas, elas vieram, as pessoas com epilepsia vieram falar comigo, e eu me senti tão bem por ver essas pessoas falando comigo e querendo participar. É muito importante, gente, é muito importante. E é um avanço muito grande, porque a gente vê que essas pessoas, elas ainda são retraídas, principalmente as famílias, elas possuem vamos dizer, uma proteção, algo tipo assim, eu não posso dizer que meu filho ele tem epilepsia porque ele pode ser julgado. Isso acontece muito. Então, eu fiquei muito feliz quando as pessoas vieram falar comigo. Olha, eu também passei por isso. Eu também sofri preconceito. Meus pais fizeram isso e isso. Isso é de suma importância. Eu acho muito bonito as pessoas chegarem para mim e também compartilharem suas histórias. E só para fechar, como é que faz para participar da pesquisa? Agora você falou do que a gente gosta. Gente, para participar da pesquisa é super simples, é só vocês entrarem em contato com a gente pelos telefones 996 33 26 43 e pelo contato também 999 06 02 25. Vou falar novamente para vocês não esquecerem. 996 33 26 43 e 999 06 02 25. A gente também tem as nossas redes sociais. O meu @ é Melo Sheila, Sheila com SHYLHA. Então vocês podem entrar lá, a gente sempre está postando coisas relacionadas à epilepsia. Se vocês quiserem falar comigo por lá, vocês podem falar, podem ficar à vontade. Legal. Com uma professora empolgante como a Líria, não é difícil você fazer uma pesquisa como essa, não, né? Não. Ave Maria, eu amo essa mulher. Ela me ajuda muito. Parabéns e sucesso, viu, Sheila? É porque você não me viu de manhã cedo botando essa outra aí para trabalhar na pesquisa científica. Professora, parabéns aí que sucesso nessa pesquisa e deixar aqui o nosso espaço aqui no nosso programa sempre à disposição para tratar sobre assuntos que com certeza enriquecem aqui o nosso debate na nossa região, tá bom? Marcos, eu sou muito agradecida. Foi pouquinho tempo, mas foi um negócio tão intenso. Eu gostei bastante desse momento. Convido mais uma vez a seus ouvintes e telespectadores, por gentileza, entrar nesses contatos que a Sheila deu. Eu vou só repetir o 99906-0225. Quando eu terminar minha fala, vou pedir que você permita a Sheila dizer só mais uma vez o contato dela. E se você se sentiu chamado para participar desse momento, por favor, entre em contato, você vai ser muito bem-vindo, muito bem tratado e ainda vai colaborar com a ciência. Obrigada, Marcos. Obrigado a você. Pois não, Sheila, pode ficar à vontade. É até bom que você repita, porque quando você frisou, tivemos um pequeno probleminha na conexão, então fica à vontade. Pronto. É 996 33 26 43. Esse é o seu telefone. Pessoal, a gente tá aqui. Isso, é o meu telefone. Ok, então. Obrigado e à disposição sempre, viu?